Salmo 32, versículo 1 ao 6 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Hoje nós lemos aqui uma receita que o salmista nos deixou, e ele está trazendo essa receita de um modo bem pessoal. E como toda receita, ela contém certos ingredientes. E como em qualquer receita, todo ingrediente é importante. Se você começar a adaptar, retirar, acrescentar ingredientes a uma receita, não há garantia de que vai sair como você deseja. O ingrediente ou a receita que nós estamos vendo hoje é sobre confissão. Eu quero hoje falar sobre o tema a importância da confissão, a importância da confissão. O grande pregador Spurgeon certa vez disse: confessar os pecados não estraga a felicidade está em não confessá-los. Muita gente não quer encarar a confissão porque não quer encarar o pecado, os seus pecados. Acham que por encarar os pecados, trazê-los à tona, descobri-los, isso vai estragar a sua alegria, a sua felicidade, vai estragar o clima, assim por dizer. E Spurgeon diz o contrário, falando que estraga a nossa felicidade é justamente a não confissão dos pecados e não a confissão dela. Então, pelo que nós vemos aqui, a nossa boa-aventurança, ou seja, a nossa bênção, uma vida abençoada, ela tem como ingrediente central a confissão, e nossa boa-aventurança depende disso. Então, a confissão nos leva a certas coisas. Quando nós confessamos, existem certas consequências que ocorrem em função da confissão. E se nós não estamos confessando, então nós vamos nos privar destas vantagens. Então, olhe comigo no versículo 5, nós vamos ver o que podemos aprender aqui do salmista esta noite. Versículo 5 fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A primeira coisa que a confissão faz, a confissão nos leva ao perdão. A confissão nos leva ao perdão. Não há perdão sem que haja confissão. Não há perdão sem confissão. Eu quero agora mencionar algo importante. Existem dois tipos de perdão. Eu não vou entrar neles hoje, mas eu recomendaria você aí no canal da igreja e dar uma olhada na série onde tratamos dos vários tipos de perdão, porque é algo realmente muito importante para a gente entender. Mas, de modo geral, não há perdão sem confissão. E a confissão nos leva ao perdão. Confissão, ele abre a porta, abre o caminho do perdão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós temos aí um grande se. Se confessarmos, Deus então vai perdoar os nossos pecados. Então, a confissão, ela envolve reconhecimento. Por isso que muita gente não tem o costume, não tem o hábito, ou até tem horror
a confissão. Porque confissão é justamente você reconhecer, você confessar, você descobrir. Você descobrir, não é descobrir de você não sabia, é descobrir, é o oposto de encobrir. No Novo Testamento, a palavra confissão, ela é a palavra homologos. Homo, o mesmo, logo, palavra ou pensamento. Então a confissão é quando você se coloca na mesma posição que Deus fala. Deus fala que isso é pecado e você reconhece que você tem feito aquilo. Você não está debatendo, você não está discutindo, você não está tentando justificar, fazer pouco caso, você está se colocando homo, de mesmo, logos, pensamento, você está se colocando na mesma frequência de Deus. O que Deus fala que é errado, você vai estar naquela frequência. O oposto da confissão é você tentar justificar ou encobrir o seu pecado. Então, descobrir é a confissão. Versículo 5, nós lemos agora: a minha maldade não encobri. A minha maldade eu não escondi. Essa palavra, essa frase não encobrir é a mesma coisa de falar eu não escondi. Então você não está escondendo o pecado, você está confessando, você está descobrindo, desescondendo o pecado. O versículo primeiro que a gente leu diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Agora veja que no versículo 5 ele fala coberto, e no versículo 5 fala não encobrir, e no versículo 1 fala coberto. Qual a diferença do versículo 1? Cujo pecado é coberto. No versículo 1, quem cobre o nosso pecado é Deus. Veja bem, vou ler de novo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Pastor, mas você não acabou de falar, não acabou de ler no versículo 5 que fala que não encobriu o pecado? Veja bem, eu não vou cobrir o meu pecado, eu não vou encobrir o meu pecado, eu vou confessar o meu pecado, eu vou descobrir o meu pecado, eu vou expor o meu pecado. Para quem? Para Deus. Quando nós fazemos isso, o que Deus faz? Ele encobre, ele esconde. Por isso que no versículo 1 fala que bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Quem é que cobre? Quem é que esconde? Quem é que faz isso com o nosso pecado? Deus faz isso quando? Quando eu descubro, quando eu desescondo, quando eu confesso. Deus vai lá e ele encobre. Então o pecado é para ser coberto por Deus através do sangue de Cristo. Sim, pastor, e no Velho Testamento? No Velho Testamento, o que encobria esses pecados, como não tinha Cristo ainda, então eles faziam os sacrifícios e o sangue do cordeiro era aplicado, mas aquele sacrifício, aquele sangue que era retirado do sacrifício e era aplicado no altar e aplicado durante as cerimônias, aquilo era uma figura, era um exemplo do Cordeiro de Deus, como disse João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Velho Testamento, eles faziam sacrifícios, aqueles rituais todos da lei, como uma espécie de figura do Cordeiro de Deus que havia de vir. Nós temos nosso pecado encoberto pelo Cordeiro de Deus que já veio. Eles olhavam para frente para a promessa do encobrimento do pecado, nós olhamos para trás, para o Messias, para o Cristo, para o Cordeiro de Deus, que já veio, já derramou seu sangue uma vez por todas, que Ele é o Cordeiro de Deus, que veio morrer uma vez para pagar, cobrir os nossos pecados. Como é que eu tenho esse encobrimento por Deus? Através da confissão. Por isso que a confissão ela é tão importante. Provérbios 28, 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem deve encobrir as nossas transgressões é Deus. Quando? Quando as confessamos. Não é para eu e você, não é para nós encobrirmos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A minha maldade não encobri. Mas bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto por Deus. Não está dizendo isso aqui, mas está bem-aventurado cujo pecado está coberto, escondido, pago,
está debaixo do sangue de Cristo. Quando nós somos salvos, nosso pecado ele é coberto, ele é escondido atrás do sangue de Cristo. E quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado, ele vê a justiça de Cristo, ele vê o sangue de Cristo. Por isso que a salvação é de graça. Por isso que quando nós somos salvos, nós não precisamos merecer salvação, porque já foi paga. Cristo, o sangue de Cristo já nos purifica, já nos salva. Nós não precisamos granjear ou ganhar o amor de Deus. Deus nos ama o mesmo tanto que Ele jamais vai nos amar. Se você não é salvo, Deus lhe ama o mesmo tanto que Ele jamais amará. Deus ama o perdido, Deus ama o salvo, Deus ama todo mundo. Por quê? Porque Deus é amor. Mas nós precisamos confessar o nosso pecado para ter acesso ao perdão através de Cristo. Olhe para Provérbios 28, versículo 13, eu li agora há pouco o começo. Mas além da confissão nos levar a perdão, a confissão nos leva a deixar o pecado. A confissão primeiramente nos leva ao perdão e nos leva a deixar o pecado. Vou terminar o versículo 13 de Provérbios 28, que eu li agora há pouco. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Antes de deixar, é preciso reconhecer e confessar. Diz aqui, o que confessa e deixa. Você não vai deixar e confessar. Você vai confessar e deixar. Você vai deixar porque você está confessando, reconhecendo que é um erro, que é um pecado. Aquela pessoa que não tem intenção nenhuma de deixar o pecado, não vai confessá-lo. Não vai reconhecê-lo, vai encobri-lo através de justificativas, de desculpas e blá, 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 mas não vai deixar porque não vai confessar. Então, a confissão nos leva ao perdão e a confissão é o primeiro passo para o deixar. Então, se você quer deixar certas coisas, se Deus quer que você deixe certas coisas, a primeira coisa a fazer é o quê? É confessar, porque a confissão vai trazer perdão e a confissão vai nos levar a reconhecer o erro e deixar. Mas por que você deixaria algo que você não reconhece como errado? Você não está no mesmo pensamento, na mesma sintonia, na mesma frequência de Deus. Você está justificando algo que Deus condena. Então você não vai confessar, você não está na mesma sintonia, você não está na mesma página de Deus. Você não está homologos, mesmo pensamento. Confissão é se colocar no mesmo raciocínio, na mesma lógica. Logos é a base da palavra lógica. Homo é o mesmo. Homologos, mesmo pensamento, mesma palavra, mesmo raciocínio, mesma lógica. É preciso reconhecer. Não é bastante, no entanto, reconhecer e deixar. É apenas quando reconhecemos e confessamos que podemos deixar para ter acesso à misericórdia de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é diferente de graça. Existe muita coisa semelhante, muita sobreposição, mas essencialmente graça é algo que nós temos de Deus que nós não merecemos. Por exemplo, a salvação. Eu não mereço salvação, mas Deus não me concede salvação. Misericórdia é um pouquinho diferente. Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu de fato mereço. Então, graça é quando Deus dá algo que eu não mereço. Misericórdia é quando Deus não me dá algo que eu mereço. Como, por exemplo, as consequências do pecado. Não tem ditado, forrou a cama, deite? Sai na chuva, vai se molhar? Pois bem, quando nós pecamos, existem consequências, existem coisas que nós vamos ter que receber, coisas ruins. O salário do pecado é morte, não só morte espiritual, mas todo tipo de morte, todo tipo de problema. Então, quando nós pecamos, o que nós merecemos é receber a consequência do pecado, que é alguma forma de morte, alguma forma de não bênção, digamos assim, de mal-aventurança. É o que nós merecemos. Mas a sua misericórdia, Deus fala, ele merece, mas eu estou
tirando. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. E aqui está dizendo que quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, quando eu confesso e deixo, eu posso evitar, mitigar, diminuir ou até cancelar totalmente as consequências do pecado. Por quê? Porque isso é misericórdia. Deus não vai nos dar aquilo que nós merecemos pelo nosso pecado. Opa, que maravilha, pastor, eu quero isso. Como eu consigo isso? Você confessa e você deixa, mas o deixar precede, o confessar precede o deixar. Nós só vamos deixar se nós confessarmos. E daí a importância da confissão. A confissão nos leva ao perdão, a confissão nos leva a deixar e alcançar a misericórdia de Deus. Não é o bastante confessar ou reconhecer. Tem muita gente que comete esse erro. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não devo. Eu sei que é pecado. Pronto. Eu sei que é errado, pastor. Eu sei que não deveria, pastor. Eu sei que Deus não quer. Eu sei que a Bíblia é contra. E de alguma forma, está tudo bem. Se você sabe, então. Não. Se você sabe, tudo bem. Então deixe. Deixe. Quando você confessa, você pode ter perdão. Mas o perdão não quer dizer que você vai escapar das consequências do pecado. O pecado tem consequência. E a única forma de escapar ou mitigar essas consequências é, além de confessar e reconhecer, é deixar. Se não deixar, você pode reconhecer e confessar o que você quiser. Deus perdoa? Deus perdoa. O perdão de Deus não está condicionado a você deixar. Mas, pastor, se eu pequei hoje, eu confessei hoje, está perdoado. E amanhã, e se eu pecar amanhã e confessar, está perdoado. E se semana que vem eu fizer a mesma coisa e confessar, está perdoado. O que não vai acontecer é que você não vai escapar das consequências do pecado. Mas eu confessei, maravilhoso, está perdoado. Mas a consequência fica. O salário fica. O que fazer? Confesse, e a confissão pode nos levar a deixar. Agora, se você não confessar, você não vai deixar. Então, confessar e deixar. Temos que agir, deixando para que Deus, então, haja. Como? Removendo e mitigando as consequências e sequelas do pecado. O deixar não tem nada a ver com perdão. O deixar tem a ver com misericórdia. Sem deixar, não há solução. Sem deixar, ficar só na confissão, não há cura. Que cura, pastor? 2 Crônicas 7, um versículo conhecido, mas muito adequado para a mensagem de hoje. 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz: e se, mais uma vez a palavra se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos seus maus caminhos? Deixar. Aqui está dizendo essencialmente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, o que é isso? É uma espécie de confissão. Eles vão estar na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma página que Deus. Vão buscar a face de Deus, o pensamento de Deus. E se converter dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, isso é o deixar. Então Deus está dizendo, quem confessar e quem deixar, falando para o povo de Deus, então, só depois de quê? De confessar e deixar, buscar a minha face e se converter dos seus caminhos. Então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que a terra precisava ser sarada? Porque a terra estava doente. Por que a terra estava doente? Porque o povo havia pecado e se rebelado contra Deus. Quando fala a terra estava doente, não quer dizer que a terra estava tossindo com febre, não era isso. Doente é quando a terra, o país, está contaminado, está indo mal a pior, seus governantes, a situação econômica, a situação social, a terra está doente. Eu diria que o Brasil está doente.
Alguém discorda comigo? O nosso mundo está doente. Por quê? Por causa do pecado. Como resolver se o meu povo, agora veja bem, se o meu povo, Deus está falando para o seu povo, quem é responsável em trazer cura para a terra não é o mundo. Por quê? O mundo não vai buscar a face de Deus, o mundo não vai se humilhar perante Deus, o mundo não vai confessar seus pecados, o mundo não vai deixar os seus caminhos. O mundo não vai confessar e deixar. Quem vai confessar e deixar? O povo de Deus. E se o povo de Deus não está buscando a face do Senhor, se o povo de Deus não está confessando e deixando, então Deus não vai ouvir e não vai sarar a nossa terra. Está em nossas mãos. Não pense que o mundo vai buscar Deus. O mundo não vai buscar Deus. Então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então não basta apenas confessar. Tem que deixar. E quando a gente deixa, Deus age. Deus sara a terra, Deus sara a sua vida e a minha vida. Está com a vida complicada? Está com problema? Sabe quem pode sarar isso? Deus. Como? Buscando a face do Senhor, confessando os pecados e deixando. Então ouvirei. Então, ou seja, só depois que deixar. Quem confessa e deixa, encontrará misericórdia. O mundo, nossa terra, merece estar doente? Sim. Por quê? O pecado. Mas Deus pode mitigar, diminuir ou remover completamente. Se confessar e deixar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Outra coisa que a confissão nos leva ao perdão, nos leva a deixar, e esse deixar nos leva à misericórdia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui, nós já referimos-nos a esse versículo antes, mas a confissão nos leva à purificação. Além do perdão, além do deixar e misericórdia, a confissão nos leva à purificação. Purificação. Confissão, como nós vimos, faz parte da cura. Confissão faz parte da cura. Quando você tem um ferimento, um corte, uma facada, um tiro, o que seja, a primeira coisa que se faz, e nós temos aqui pelo menos uma enfermeira, um médico em algum lugar, e outras enfermeiras que não estão aqui no momento, mas a primeira coisa que você faz é o quê? É limpar a ferida, o ferimento, você tem que limpar. Cobrir pelo menos. Mas não basta só cobrir. Você tem uma fratura exposta, não adianta chegar lá e botar esparadrapo por cima, você tem que limpar aquilo primeiro, quer dizer, tem que limpar, antes de vir cura, tem que haver limpeza, tem que limpar, tem que passar água, sabão, enfim, tem que limpar aquilo. Com o pecado é a mesma coisa, o pecado é uma ferida, o pecado é uma chaga, e nós precisamos de purificação. Sem reconhecer e confessar não há purificação, como nós lemos. Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar. A purificação é aquilo que abre o caminho para a justiça. Então, antes de consertar, antes de curar, tem que haver também essa purificação. E a falta de purificação nos rouba a esperança que podemos ter nas promessas de Deus. 1 João 3,2. 1 João 3,2 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Como que eu posso me purificar? A mim mesmo. Não podemos. É porque aqui está dizendo, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Como é que eu me purifico? Eu confesso. E Deus é fiel para o quê? Perdoar e purificar. Como é que eu me purifico a mim mesmo? Indo a Deus, que é fiel e justo. Porque é importante quando fala aqui,
lemos aqui em 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que é importante fiel e justo? Fiel porque Ele prometeu fazer isso. E justo porque precisa ser alguém justo para me purificar. Eu não posso perdoar e eu não posso purificar. Por quê? Porque eu não sou justo. A minha justiça vem de quem? De Cristo. Eu não tenho justiça própria. Então, quando fala que Deus é fiel e justo, são os dois atributos necessários para Ele perdoar e purificar. Então, Deus pode perdoar e purificar. E se nós temos essa purificação, nós temos então a esperança de todas as promessas de Deus. Quando eu não tenho purificação porque eu não tenho confissão, o que acontece é que eu não tenho esperança nas promessas de Deus. E quando eu não tenho esperança nas promessas de Deus, eu não vou esperar em Deus. Porque eu não tenho esperança, por que eu vou esperar em algo que eu não tenho esperança? Eu vou começar a resolver as coisas do meu jeito. Eu vou fazer as coisas do meu modo. Eu vou chegar às minhas conclusões. Por quê? Porque esse Deus aí, eu não tenho esperança nas promessas dele. Eu não sei se eu posso confiar nele. Agora, posso confiar em mim. Sabe o que é isso? É alguém cheio de impureza espiritual. Alguém que não tem purificação. Alguém que tem purificação, alguém que foi perdoado e purificado, ele tem fé e vive e espera as promessas de Deus. Acredita nas promessas de Deus. As promessas de Deus não é conversa para boi dormir. As promessas de Deus não é algo acadêmico e teórico, é algo prático, real, que acontece na minha vida. E eu vejo isso e uma coisa puxa a outra. Ou o inverso. Então temos que confessar para ter acesso à purificação. Purificação é crucial. E sem confissão não há purificação. Toda solução, todo conserto, toda virada, assim por dizer, começa com confissão. O versículo 4 de 1 João 3, porque de dia e de noite a tua mão, versículo 4 de Salmo 32, fala o quê? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Até o salmista confessar, e consequentemente ter purificação e perdão e alcançar misericórdia, ele falou que tinha o quê? Que tinha a mão de Deus pesando sobre ele. E o humor dele se tornou em sequidão de estio. Pastor, essa palavra humor quer dizer o quê? Ele ficou sem humor, Ele não achava graça em nada, é isso? Ele ficou chateado? Essa palavra humor é a palavra hebraica lechad. A palavra lechad significa humor ou vigor ou frescor. Vigor. Ele ficou sem vigor, ficou sem forças. É o que eu falei. A pessoa fica sem esperança. Sem vigor, sem frescor espiritual. E espiritualmente a pessoa fica seca. Por quê? Porque não está confessando, não está sendo perdoado, não está sendo purificado. Ele fica seco. Ele fica sem vigor, sem força. E a purificação renova as nossas forças, renova o nosso ânimo. Tudo isso através do quê? Da confissão. Por isso, a confissão é tão importante. Vou ler de novo o Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto por Deus. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, ou seja, quando eu não confessei, eu guardei silêncio. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Quando você não começa e guarda seu silêncio, você vai envelhecer. Não fisicamente, necessariamente. Esse envelhecer quer dizer você vai ficar fraco, sem vigor. Você não vai ter o vigor da juventude, você vai estar envelhecido. Por quê? Porque não confessou. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão estava sobre mim. Por que ele estava se sentindo envelhecido? Porque a mão de Deus, estava sobre ele. Por quê? Não tinha perdoado, não tinha purificado. Então você tem aquela mão, aquela nuvem pairando, pesando sobre si.
e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí versículo 5 vem a virada: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Veja bem, quem é para encobrir o pecado é Deus, encobre o nosso pecado, mas eu não devo encobrir meu pecado. Versículo 5 fala: a minha maldade eu não encobri. Por quê? Porque eu confessei. A minha maldade não encobri, dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando? Depois que ele confessou. Ele foi perdoado depois que confessou. E depois que confessou, ele teve o ânimo restabelecido. Versículo 6. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de se poder achar. Por último, essa noite, a confissão nos leva a entendimento. Confissão nos leva a perdão, confissão nos leva a deixar o pecado e alcançar a misericórdia, confissão nos leva a purificação e, por último, confissão nos leva ao entendimento. Salmo 32, versículo 2, que nós lemos, diz: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Veja bem, em cujo espírito? Que espírito é esse? É o nosso espírito. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não coloca, não atribui maldade. E cujo espírito, ou seja, do mesmo homem, desse mesmo homem, e cujo espírito não há engano. Então, esse engano aqui é no meu espírito. Como é que existe engano no meu espírito? Se é o meu espírito, porque eu posso enganar outra pessoa, posso enganar alguém, mas eu posso me enganar? Bom, se existe engano no meu espírito, sim. Então, sem perdão, nós somos enganados por nós mesmos. Quando nós pecamos e não confessamos, quando nós pecamos e não somos purificados, nós estamos cultivando engano, porque nós estamos cauterizando a nossa consciência. Eu peco, não confesso, não há purificação. O que acontece? Você acaba cauterizando, você perde a sensibilidade espiritual. Que significa que você continuamente peca, mas aquilo não mais lhe incomoda. Você está literalmente se enganando. Deus nos deu uma consciência, e Deus nos deu o seu Espírito Santo para ser o nosso mestre, justamente para nos acusar. A Bíblia fala que quando ele vier, quando Jesus falou, se referindo ao Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo vindouro. Mas se eu entristecer o Espírito Santo, e como é que se entristece o Espírito Santo? Como é que se extingue o Espírito Santo, como o Novo Testamento fala que não devemos fazer? Não entristeçais o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Como é que eu extingo? Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Você não confessa. Você não tem purificação. Diga uma coisa, se eu colocar você numa salinha apertada assim, e estou jogando lixo e lama e coisa podre lá dentro, você não pode limpar aquele local, você não pode se limpar, tomar banho, você não pode sair dali, você ficaria triste, extinguido? Pois é, o Espírito Santo habita em nós. E quando nós pecamos, nós estamos submetendo o Espírito Santo de Deus, estamos submetendo Deus. Nós somos o templo de Deus. Deus, através do Espírito Santo, habita em nosso templo. Se eu estou expondo o Espírito Santo ao pecado, aquilo vai entristecê-lo, aquilo vai extingui-lo, vai apagá-lo. Então como é que eu faço? Você confessa e você deixa. E Deus é fiel para perdoar e purificar. Purificar. Aí o Espírito Santo não vai ficar extinguido, entristecido, e você vai se dar conta, e você será incomodado e perturbado pelo pecado. Eu já sentei com pessoas, nenhuma delas está aqui, tá? Que estavam, digamos, em pecado óbvio e grotesco, e diziam, com toda sinceridade, não estavam mentindo,
Mas pastor, eu não sinto que eu estou fazendo isso nada errado. Mas eu não acho isso errado. E não estavam mentindo, não. Elas estavam convictas, totalmente sinceras, que não estavam fazendo nada errado. Eu sentado aqui, dizendo, tá, alguma coisa está quebrada aí. Como que alguém chega a essa conclusão? Eu digo como? Falta de confissão, falta de purificação, um Espírito Santo entristecido e extinguido. Então existe o que no coração? Engano. Falei de novo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Quando existe engano em nosso espírito, nós vamos engolir sapos e camelos espirituais. E não vamos dar conta. É normal. Por quê? Já normalizou, já cicatrizou, e aquilo a gente nem percebe mais. Sabe quem percebe? Deus percebe. E sabe quem percebe? As pessoas ao seu redor percebem. Você não, mas as pessoas percebem. E quando alguém chega e fala, ô irmão, ô irmã, isso aqui, hein? Você fica ofendido. Como você ousa falar comigo? Você é santo? Você está achando? Não me julgue, só Deus me julga. Deus está nos julgando. Está aqui, ó. Então se alguém vem trazer alguma coisa da palavra de Deus, não vem com essa história de só Deus me julga, porque Deus está julgando. E Deus deu a sua palavra justamente para que a gente possa nos julgar. Hoje de manhã eu li, ali João, onde fala que a condenação no mundo é essa, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque o quê? Porque suas obras eram más. E todo aquele que anda nas trevas não quer vir para a luz, por quê? Para que a luz não exponha, não descubra as suas obras más. Então nós precisamos de confissão. Para perdão, para purificação, para alcançar misericórdia e para que não haja engano no nosso espírito. Porque quando há engano no meu espírito, o primeiro a ser enganado vai ser o dono daquele espírito. Ou seja, eu vou ser enganado. Eu estou andando no caminho errado, achando que estou abafando. E ousa de quem quiser me mostrar os meus caminhos errados. Ai de quem vier. Mas muita gente, a Bíblia fala, nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si mestres de acordo com suas próprias concupiscências. Por quê? A pessoa vem para a igreja, senta, aí pastor, eu ou outro pastor, de verdade, prega, aponta os pecados, a pessoa sai ofendida, não volto mais nunca para aquela igreja. Aí vai para outra, onde é pregado que Deus é amor, você é lindo, eu sou lindo, todo mundo é lindo. Deixa eu polir aqui minha prancha de surf, sem fazer referência a nenhuma igreja em particular, mas a história é essa. Amontoarão para si. Eu vou procurar quem prega o que eu quero ouvir. Alguém que não vai me ofender, alguém que não vai tocar no meu engano. O mundo está assim, ó. Não é só no Brasil, nem em Alagoas, o mundo inteiro está assim. Todos os países estão assim. Não suportarão a sã doutrina. Por quê? Porque há engano no seu espírito. E quando vem a sã doutrina, aquilo ofende, aquilo machuca. Em vez de abraçar, confessar e deixar para alcançar misericórdia, para que não haja engano no seu espírito, eles rejeitam. Seguem sem a purificação, seguem sem misericórdia e seguem com engano no espírito. Não vai levar a um lugar muito bom. 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quando eu li isso pela primeira vez, faz muito tempo atrás, e é muito comum a gente fazer a mesma coisa. E isso está falando para os perdidos, e é verdade. Eu já usei isso aqui muitas vezes em evangelização, tentando levar alguém a aceitar a Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Veja bem, cujo espírito não há engano. Quem está sendo enganado pelo engano no meu espírito? Eu. Aqui está dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, tem engano no meu espírito. Mas esse versículo não é só para evangelização, para levar alguém a entender que você é um pecador. Eu não sei contar você aqui, mas eu já conversei com algumas pessoas evangelizando, e elas dizem, eu não tenho pecado. Inclusive tivemos aqui, acho que um ano passado, não vou mencionar o nome dele por questão ética, mas quem sabe o que eu estou falando?
Pois é, pois bem. Aquele indivíduo, ele dizia, eu não tenho pecado. Adivinha que foi o primeiro versículo que todo mundo aqui levou para ele. Foi esse daqui. Mas não é só para o perdido não, gente. Isso aqui é para o crente. Lembrando que 1 João foi escrito a quem? A crentes. 1 João foi escrito a crentes. Pessoas salvas. Então aqui Deus está dizendo para crentes, se dissermos que não temos pecado. Espera, qual crente que vai dizer que não tem pecado e engana a si mesmo? Sabe quem é o crente? É o crente que não confessa, é o crente que não deixa, é o crente que não tem purificação, é o crente em cujo espírito é engano, e ele se engana a si mesmo dizendo, eu não tenho pecado. O que eu estou fazendo não é errado. Tudo bem que eu faço isso, e que não é muito certo, mas eu não tenho pecado. Isso não é pecado. Engano no espírito. Qual a cura, pastor? Confissão. Confissão que leva a perdão, confissão que leva a deixar, confissão que leva a purificação e confissão que leva a entendimento. Quando nós confessamos e deixamos e temos misericórdia e temos purificação, nós vamos começar a ter entendimento. Coisas que eu achava que não eram pecado, agora eu estou achando que é pecado. Coisas que eu não entendia como sendo pecado, eu estou entendendo como pecado. Ninguém pode levar você... Não adianta ficar aqui, faça uma fila aqui, ó. Pronto, eu vou dar uma bibliazada no pé do ouvido e isso vai fazer você entender o que é pecado. Não sou eu. Sabe quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Vai convencer o mundo do pecado e do juízo. Não é, pastor? Eu estou pregando a palavra. Eu só prego a palavra. Eu não tenho como convencer você de nada. Não é o meu papel convencer você do que é certo e errado. Eu prego. Se você não quer acreditar, não acredite. Não sou eu que estou pregando, é Deus que está falando. Você aceita ou não. Mas não é o meu papel sentar você, amarrar numa cadeira e dar tapa no pé do ouvido até você acordar e perceber que é errado. Não. Eu prego, eu dou exemplo, eu aponto, aconselho, mas quem vai trazer o convencimento é o Espírito Santo. Mas sem confissão, sem purificação, sem misericórdia, sem entendimento, nunca vai mudar. Tudo começa com o quê? Confissão. Sem confissão, não tem perdão, não tem purificação, não tem entendimento, não tem nada disso. Tudo começa com confissão. Por isso, o tema de hoje é o quê? A importância da confissão. O versículo 3 que nós lemos, quando guardei meu silêncio, envelhecendo os meus ossos pelo meu bramido, bramando, se lamentando o dia inteiro pelos resultados do pecado. E muitas vezes a gente não atribui as consequências do pecado ao nosso pecado. É azar. Foi falta de sorte. Alguém fez um despacho contra mim. Foi macumba que fizeram. Talvez sabe o que foi? Talvez é você que não confessou e não foi purificado e está sem entendimento e é engano no seu espírito. Aí você culpa o presidente, o prefeito, o seu pai, sua mãe, o pastor, o vizinho. Por quê? Você não tem entendimento. Por quê? Falta de confissão. Falta de confissão, de homologar. Confissão não dizia assim, Deus, eu sou um pecador. Amém. Isso não é confissão. Novo Testamento, confissão, como eu disse, é homologos. De onde tem a nossa palavra em português, homologar. Um exemplo, quando você vai homologar, registrar um carro no Detran, você não chega lá e fala, é um carro. Não. Você tem que falar a marca do carro, o modelo do carro, a cor do carro, o combustível do carro, quantas portas tem no carro, quantos passageiros pode levar. Tudo isso é colocado na homologação do veículo. Não chega lá, é um carro com 4 rodas, 2 portas de volante, farol e tem freio de mão e 4 marchas. Não, você tem que ser específico. Então, quando confessamos, nós temos que dar nome aos bois. Outra coisa, não é para confessar para ninguém a não ser Deus. Então você vai para Deus em oração e você confessa, você dá nome aos bois. Você é específico. Quer uma coisa, um exercício?
que um grande pregador, já morreu faz muito tempo, ele fazia? Ele pegava um papel e um lápis, caneta, e ele escrevia. Aí mandava para o pastor. Não, estou brincando, não quero saber não dos seus pecados. Ele escrevia e falava: Deus, eu estou confessando. Isso é bom porque nós somos visuais. A gente vê. Aí ele pegava o quê? Ele pegava, confessava a Deus, aí pegava aquele papel, rasgava em 1000 pedacinhos, tocava fogo, jogava na privada, dava descarga, pronto. Não é uma má ideia, porque é exatamente isso que acontece. Exatamente isso. E se você tem dificuldade, experimente isso. Agora, quando cortar, corte bem picadinho ou queime, tá? Não vai esquecer lá não, porque vai dar problema. Ele fez o quê? Não faça isso. Mas é uma ótima ideia, é um ótimo exercício, não há nada de... Você pode fazer. Se isso ajudar você a crescer espiritualmente, faça. E se não fizer, não faça. É um exercício, é uma ideia que eu estou lhe dando, que deram para mim, eu estou passando adiante. Quando você confessar, escreva. Faz você pensar, escrever, você vai ver ali e vai dizer: caramba, tudo isso, pois é. Escreva, enumere-os. Depois fala: Deus, eu reconheço que eu tenho feito coisas que eu não deveria ter feito de acordo com a tua palavra. E eu estou confessando que eu fiz isso, eu estou confessando que o Senhor está certo, a tua palavra está certa. Eu que estou errado, eu não deveria ter feito, falado, não feito, não falado. Eu estou confessando. E pela tua palavra, Deus, eu estou buscando o teu perdão, obrigado pelo perdão. Aí você pega e destrói, queima, dá fim naquilo, interno, quintal, sei lá, faz o que você quiser. Porque é isso que acontece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar e purificar-nos de toda injustiça. Isso nos leva então a poder deixar. Isso nos desprende dos laços do pecado. E nós então estamos livres. Agora, quando nós não fazemos isso, nós estamos o quê? Amarrados. Prisioneiros do pecado. É a coisa mais simples do mundo, é se libertar. Como? Confessando. Primeiro passo, confessando. Aí vem o deixar, vem o purificar, vem o entendimento, aí o resto acontece. Mas o primeiro passo é a confissão. E se nós não estamos nem confessando, o resto não está acontecendo como deveria. Em resumo, no versículo 6 do nosso texto, no Salmo 32, são palavras muito sérias. Seríssimas, consequências muito sérias. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, como? Há tempo de te poder achar. Há tempo. Ou seja, pode ser que a gente passe do tempo. Não dá mais tempo. Há tempo. Perdeu o trem, perdeu o bonde, perdeu a oportunidade. 2 semanas atrás, quando chegamos lá em Guarulhos, a gente tinha uma conexão de tempo de, parece que era 1 hora e 50 minutos. O voo não atrasou, mas a bagagem atrasou. Passou 1 hora para a bagagem subir. Nós não chegamos a tempo no check-in da Azul. Não chegamos a tempo. Perdemos o voo. Por quê? Porque não chegamos a tempo. Aqui está dizendo: por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Por quê? Haverá um tempo que você não poderá achar Deus. Pastor, mas eu pensei que Deus sempre ia estar lá quando eu chamasse. Se você pensa assim, você está enganado. Porque se o senhor lê em Provérbios 1, versículo 28, depois você lê em casa Provérbios 1 todo, mas só olhe no versículo 28. Capítulo 1 de Provérbios fala sobre alguém que rejeitou o conselho, a palavra, as oportunidades que Deus deu dele confessar e deixar. Aí no versículo 28 fala: então clamarão a mim, mas eu não responderei.
De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Mas eu pensei que sempre que eu chamasse Deus, ele ia responder. E está aí o problema. A gente acha que Deus é um grande gênio na lâmpada, né? Tem aquela história que você olha a lâmpada, sai um gênio lá e você pede 3 desejos e... Não, Deus não está lá para quando você... Ok, Deus, agora eu quero Deus. Não. Haverá um tempo que você vai buscar Deus e Deus vai se esconder, Deus não vai responder. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Ó. A gente leu no versículo 4, há tempo de se poder achar. Ou seja, vai ter um tempo que você não vai achar Deus. E o versículo 28 de Provérbios 1, clamarão, não me acharão, me buscarão, não me acharão, não vão achar Deus. Se você ler adiante, fala que quando vier a sua perdição, ou seja, quando vier aquilo, a coisa mais horrível na sua vida, o que você mais teme, fala assim, Deus vai rir de você. Leia adiante, você está com sua Bíblia, leia adiante. Não vou entrar lá porque estamos já com o trem de pouso baixado, estamos já aterrissando, mas Deus fala que Deus vai rir. Deus vai se esconder, Deus não vai ouvir, não vai atender e vai rir. Por que Deus faria isso? Leia Provérbios 1 todo, Provérbios capítulo 1 todo, o finalzinho dele. Não confessamos a tempo, não fomos purificados a tempo, não deixamos a tempo, não tivemos entendimento a tempo, agora não tem mais tempo. Confissão. Então não deixe para depois. Não, outra hora, não, porque não faça. Você não sabe quando Deus vai dizer agora, pronto, agora chega. Agora basta, agora não tem mais jeito. O povo de Deus fez a mesma coisa no tempo de Jeremias. O profeta Jeremias teve um ministério triste. Não foi um ministério de esperança. Não foi um ministério de arrependei-vos e o Senhor vai sarar. Não. O ministério de Jeremias foi, agora é tarde. Agora vem o exílio, agora vem a destruição. Se rendam. Não resistam. Pois é. Mandaram prender ele, jogaram ele num poço vazio para ele morrer. Por quê? Você está desanimando o povo. É o que Deus está dizendo. Não tem mais tempo. O tempo acabou. A janela fechou. Não deixe que a janela feche na sua vida. Eu não sei quando esse dia será, ou a que ponto que vai ser, eu não sei. Mas eu sei que existe. Então vamos confessar. Vamos entender a importância da confissão. Aonde a confissão nos leva e as consequências de nós não confessarmos, que são graves e são reais.